Meus amados irmãos, nós prosseguimos na exposição do livro de Romanos, quando do capítulo 12 ao capítulo 16 nós estamos procurando mergulhar, nos aprofundar na compreensão do modo operandi do cristão se relacionar com os vários tipos de pessoas, como ele se relaciona com as autoridades, como ele se relaciona com os irmãos mais fracos na fé, como ele se relaciona com aqueles que lhe são desafetos, lhe declaram inimizade, e por aí se vai. Quando chegamos no capítulo 15, versículo 7, o apóstolo Paulo coloca aqui a necessidade de receber uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Havia a dificuldade dos irmãos judaizantes entender que as pessoas que vinham para Cristo não tinham que se submeter às tradições, mas tinham que se submeter ao Evangelho do Senhor Jesus. Então eles tinham que colocar de lado seu ponto de vista particular para que todos caminhassem numa submissão incondicional, era ao Cristo do Evangelho e ao Evangelho de Cristo. Aí ele prossegue do versículo 15 em diante, do mesmo capítulo, capítulo 15, versículo 15 seguintes, falando que ele tinha que dizer para os irmãos que a graça de Deus o havia levantado para que ele fosse ministro de Deus aos gentios, e nesse mesmo entendimento ele vai dizer que por palavras, por obras, por sinais, por prodígios, no poder do Espírito, ele trabalhava para que os gentios se tornassem ofertáveis, aceitáveis a Deus. Ele prossegue dizendo que ele empenhava-se para que os gentios fossem levados à obediência à palavra de Deus. No capítulo 16, versículo 19, ele enaltece aqueles irmãos que eram destacados pela sua obediência a esse evangelho, quando ele diz que de todos é conhecida a vossa obediência. Está falando da obediência ao evangelho, não a tradições, não um ponto de vista particular. E ele diz a esses irmãos que é na esteira desta obediência, que estou parafraseando, que o Senhor vai esmagar Satanás debaixo dos pés desses irmãos. No capítulo 5, versículo 21 de Efésios, Paulo ainda falando sobre submissão, sobre obediência, ele diz: sede submissos uns aos outros no temor do Senhor. Então nós chegamos à seguinte conclusão: a comunidade primitiva, a igreja primitiva e toda a igreja verdadeira, séria, dentre várias marcas que são inconfundíveis, ela tem essa marca da submissão. Não às tradições, mas ao Evangelho. Ela caminha nesta submissão a esta palavra, a esse Evangelho que é o poder de Deus, que oportuniza a conversão dos não alcançados e a maturidade dos já alcançados. Fica uma pergunta para todos nós: como, sem o convívio com esta submissão, ou esse convívio submisso a esta palavra, é possível que alguém dê a si mesmo uma chance verdadeira de conhecer a Cristo? Como que a igreja ela vai oportunizar esta salvação se ela não se relacionar com as pessoas, comunicando de forma legítima esse evangelho, não negociando esse evangelho, não barateando esse evangelho para ver se consegue agregar um número maior de pessoas, mas expondo o verdadeiro evangelho que é o poder de Deus? Como que a igreja vai ser exitosa na sua missão se ela não for exata, não for clara na comunicação do evangelho? Como que ela vai oportunizar conversão genuína se ela não passar a necessidade das pessoas virem e se submeter a esse evangelho? Da mesma forma, como que aqueles que já foram alcançados, eles vão amadurecer numa vida descompromissada, isolada, carreira solo, vivendo como querem, congregando quando querem, congregando como querem. Tem cristãos que eles passam o ano sem participar da ceia do Senhor e isso não lhes traz peso nenhum, constrangimento nenhum. Para eles isso é normal. Eles vão na igreja quando querem, a comunhão pela qual Cristo morreu não é relevante para eles, não é importante para eles. Ou seja, aonde está a submissão tão exaltada por Paulo? E eu termino dizendo o seguinte, eu vou citar aqui duas passagens. Paulo, ele coloca em Filipenses capítulo 2, que Cristo, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Jesus, em Mateus capítulo 28, ele coloca, a partir do versículo 18, que deveríamos pregar esse evangelho a todas as nações, ensinando-as, fazendo discípulos, né? E ensinando-os a obedecer tudo que nos foi ministrado, tudo que nos foi ensinado. Eu te pergunto, qual o propósito de Deus na vida do homem pode ser levado a termo sem a submissão, sem que essas pessoas, sem que nós estejamos dentro desse contexto de submissão, dentro desse convívio que faz da igreja a forja, a olaria de Deus para trabalhar de fato o caráter cristão, os valores cristãos, como disse, aqueles que não foram alcançados, mas que se submetem a esta palavra, eles são levados ao conhecimento que os conduz à salvação. Aqueles que já foram amadurecidos, aliás, que foram alcançados, eles são levados à maturidade desejável. Se esse vídeo te edificou, compartilhe com alguém para que essa pessoa também possa ser edificada. Deus te abençoe.